A paz do Senhor, irmãos. Quem vos fala aqui é o seu irmão Tiago, evangelista da parte do Senhor. A paz do Senhor, fico feliz de estar novamente aqui com os irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e a razão de nós acordarmos nessa terça-feira é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Bem como é que até aqui nos ajudou o Senhor, dando a tua palavra de vida, dando a sua bênção sobre nós, dando a sua vontade que venha a ser concretizada em nossas vidas mais uma vez. E feliz, irmãos, em saber que estamos juntos aqui nessa caminhada, realizando esse devocional a Deus e adorando, orando a Deus para que Ele visite as nossas necessidades. Tá bom? Peço a você que se inscreva no canal, tá? Para receber próximas orações, a palavra de Deus que é direcionada por Deus ao seu coração. E bem como na descrição eu vou deixar o canal da igreja onde eu congrego. Existe cultos que são transmitidos ao vivo, e caso você queira assistir, em nome de Jesus, seja bem-vindo à igreja que eu congrego, meu pastor, presidente Igor Alessandro. Você possa também se inscrever no canal da Assembleia de Deus, uma palavra de vida, tá bom? Vamos então à leitura da palavra que está em Mateus, capítulo de número 22. Vamos ler a partir do verso 15, que diz o seguinte: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor, com S minúsculo, é verdadeiro e que o ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócrita, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda de imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: De quem é essa figura e essa inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meu Deus, graças a Deus o Senhor sempre tem uma forma diferente para gravar esse áudio, esse vídeo para os irmãos que estão no YouTube. Mas graças a Deus o Senhor tem manifestado pela tua infinita misericórdia, assim, continue sendo o Senhor em nossas vidas e nos abençoando, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, amados, que Jesus estava na sinagoga ensinando e chegaram os principais dos sacerdotes, que significa os sumos sacerdotes, e bem como os anciões do povo. E Jesus, depois de ter dado alguns ensinamentos e ter pregado sobre a sua divindade, a pedra angular que havia sido rejeitada, chegou agora a vez dos fariseus, e os fariseus não queriam ir porque sabia que muitos eram por Jesus e eles não queriam receber retaliações. Mandou seus discípulos junto com os herodianos, aqueles que eram a favor, das ideologias do Império Romano, enquanto do outro lado os discípulos dos fariseus
que eram aqueles que observavam a lei de Moisés, e fizeram essa pergunta: é lícito pagar tributo a César? Se ele falasse que sim, ele estaria mal com o povo, estaria mal com os discípulos dos fariseus. Se ele falasse que não, Jesus estaria mal com os herodianos e os entendedores, defensores da ideologia do Império Romano, principalmente ao imperador César. Contudo, irmãos, Jesus é tão sábio. Ele já repreendeu aqueles que o haviam feito a pergunta dolosamente, com má fé, para colocar ele em maus lençóis. E Jesus repreendeu, dizendo: hipócritas, por que vocês então, me pondo à prova, mostra-me moeda do imposto? É interessante, queridos, que a moeda do imposto, chamada denário, de um lado existia a foto do imperador da época e do outro lado existia uma inscrição. Por exemplo, na época do imperador Tibério César, de um lado da moeda existia a figura do imperador vestido em vestes sacerdotal e assentado num trono, e bem como do outro lado existia uma descrição que dizia sumo sacerdote. Então, amados, isso demonstra que de um lado existia a tipificação do Império Romano e do outro lado existia a tipificação de um Deus, de uma divindade, e eles se apresentavam não apenas como imperadores, mas de outro lado eles se apresentavam como um sumo sacerdote, como filho do divino Augusto. E Jesus, vendo essa figura e vendo essa inscrição, ele ministrou sobre a vida dos discípulos dos fariseus e sobre os discípulos dos herodianos, mostrando para eles que dá sim, paga sim o imposto, não nega a pagar o imposto. Chegou IPVA, chegou IPTU, chegou imposto de renda, pague, dê de César o que é de César. Contudo, do outro lado existe um Deus, ou melhor dizendo, do outro lado, acima de nós, existe um Deus todo-poderoso, um Deus em cima dos céus, da terra, e dê apenas a Ele a atribuição divina, o Deus da nossa vida, o Todo-Poderoso. Dê o louvor, a adoração que Ele merece. Agora eu penso como Jesus se sentia ao andar sobre essa terra. Mesmo sendo homem, era filho de Deus, era Deus. Ele era o Verbo. Ele estava junto com Deus quando a terra foi criada, segundo João capítulo 1. Sem ele nada poderia ser feito. Ele está nessa terra e começa a ministrar, a curar, a libertar. Aonde ele passava, ele fazia diferença. Falava das coisas espirituais. Ele se transfigurava na frente dos discípulos, os discípulos ficavam perplexos. Ele andava sobre o mar. Sim, Deus determinava que Pedro pegasse e pescasse, que de dentro da boca do peixe sairia uma moeda de ouro. Sim, Deus determinara para os seus discípulos jogar a rede do lado direito do barco, que lá haveria a bênção. Sim, mesmo assim, os conhecedores da palavra, os conhecedores da Torá, da lei de Moisés, o povo eleito, não reconheceram que ele era o Messias, o enviado. Ele somente deveria ter recebido oração. Poucos, como as crianças, receberam ele quando ele entrava em Jerusalém em cima de uma jumentinha. Eles gritavam: Hosana, o rei das alturas. Quando estava dentro do templo, Hosana, filho de Davi, mostrando que ele era o rei dos reis, senhor dos senhores, filho de Davi, que o reino dele é para sempre. E poucos reconheceram Jesus dessa forma. E cabe a nós, amados, reconhecermos Jesus
como o Senhor da nossa vida, como o Senhor que salva, como o Senhor que nos liberta de toda a aflição que passamos nessa terra. Somente o reino dele que pode mudar a nossa história, porque ele disse: sobre as minhas pisaduras vocês são sarados. Aleluia! É o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! Aleluia! Recaia um espírito de quebrantamento ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar agora. Que o Espírito Santo de Deus possa levar a Deus o perfeito louvor. Porque somente Ele, o Espírito Santo, que nos capacita a chamar Deus de Deus Pai. Só Ele. Espírito Santo de Deus, recaia sobre nós o quebrantamento. Adoração, podemos ser como criança, como ser verdadeiros adoradores, ser puros de alma, Senhor. E que podemos ser pequenininhos, que o Senhor possa nos aceitar na Tua presença, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Deus. Obrigado por mais uma palavra que confronta nosso coração. Confronta muitas das vezes a ansiedade, Deus, de querer ter um carro novo. Confronta o nosso coração em queremos ter coisas materiais. Não que não seja bom, mas que sufoca, Senhor, tanto o nosso coração, que nós pensamos, meu Deus, que as coisas materiais é o nosso Deus. Mas não, Senhor. Essas coisas vão ser acrescentadas depois que nós começarmos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu me levanto como servo e profeta de Deus e oro, Pai amado, por essa família, Senhor, que a partir de hoje venha entender que primeiramente é o reino de Deus, dando adoração a Deus, e depois a César, fazendo o que é necessário de César. Sim, Pai amado, é necessário trabalhar. Sim, Papai amado, é necessário estudar, se preparar para uma chamada como empresário, como um bom profissional. Eu entendo isso, Deus. Mas em nome de Jesus, Pai amado, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus, que o Senhor façamos de nós, Pai amado, os verdadeiros adoradores, em que o Senhor acha, Senhor, um culto racional diário em nossas vidas. Pai, visite agora. Pai, vai visitando. Pai amado, essa sociedade, meu Pai, olha só para mente as coisas terrestres. Se você chega num restaurante com um carro bom, você é bem atendido. Se você chega, Pai amado, em um lugar bem vestido, você é bem recepcionado. Sim, esse é o protocolo. Isso significa que todos, Pai amado, estão olhando para as coisas de César, para as coisas do reinado da terra. Mas Deus, em nome de Jesus, nós estamos olhando para Ti e sabemos que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Nós sabemos que o Senhor que faz a diferença. O Senhor pega de um pastor de ovelhas e levanta como um rei. Você é o mesmo Deus. Você pode fazer isso hoje em dia. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, nessa terra como boas pessoas em nossos afazeres, mas nos capacita também, Senhor, como os filhos e filhas de Deus nessa terra, olhando primeiramente para o reino de Deus e a sua justiça, a sua adoração, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais uma palavra de vida. Obrigado pela tua presença e pela tua gloriosa paz. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, nossos equívocos, mas eu tenho a certeza, Pai amado, que o Senhor visitou
Pai amado, coração aflito e confuso. Pai, mas glorificado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus é que eu peço isso, essas coisas a Ti, e te glorifico, Deus. Amém.